Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio aqui do Futebol, aquele momento, aquele programa em que a gente comenta tudo de melhor e de pior que aconteceu no campeonato mais charmoso, mais bonito, mais disputado, mais atlético e deveria ser o mais visto do mundo, o Candangão 2026, edição de número 51. Vamos falar de tudo que aconteceu nessa rodada, do melhor ao pior, seu time ganhou, seu time perdeu, vai saber aqui se você já não ficou sabendo por outras redes sociais do futebol, como por exemplo TikTok, Instagram e tudo mais, porque é a maior cobertura da história do futebol candango. Então, vamos para os jogos, vamos ver o que aconteceu nessa segunda rodada. Tá no começo, mas cada 3 pontos são importantes. Temos um líder, hein? Temos um líder. Temos um líder. Vamos começar com o Aruki 0 contra 3 gols do Capital. Diretor, canta um Capital pra gente. Tchararurá, pneu de carros cantam. Tchararurá, detonou o Capital, hein? Tá aí Capital com 3 gols. Inclusive, com esses 3 gols marcados contra o Aruki, somam 5 no campeonato, fazendo aí o melhor ataque da competição até agora. O Capital, que na primeira rodada parecia que conseguia a vitória, abriu um 2-0 contra a equipe do Samambaia, deixou escapar tudo no segundo tempo, quando o Cachorro Salsicha empatou para 2-2, mas deixou boas impressões daquele jogo. Boas impressões que foram confirmadas nessa partida contra o Aruki. Aruki é um time que depois de 20 anos voltando à primeira divisão, então tem como seu objetivo permanecer na primeira, conseguiu 3 pontos na rodada anterior, importantíssimos, visto que no Candangão passado escapou o último do rebaixamento, que foi o Real Brasília, conseguiu escapar fazendo 5 pontos e escapou pelo saldo. Então, se a gente colocar como 6 pontos uma métrica aí para garantir o escape, né, da segunda divisão, o Aruki já conseguiu 50% dos pontos. Mas vamos falar aqui de Capital, que tinha o favoritismo, tinha a obrigação, entre aspas, e conseguiu fazer seu dever de casa com 2 gols do Mateuzinho, e tem que ser dito do Mateuzinho, a gente que elogiou bastante ele no último Campeonato Candango, vem rechaçando toda vez que a lesão do Mateuzinho atrapalhou bastante o resto de temporada do Capital na Série D em 2025. Está de volta, está bem fisicamente, e aí um dos líderes de artilharia do campeonato, Mateuzinho, como joga a bola até a lesão dele ano passado, era muito provavelmente o melhor jogador do Candangão, jogou já na reta final no sacrifício, ele bem fisicamente é diferencial para o time do Capital. O outro gol foi do Arango, colombiano, tá aí, gol internacional no futebol candango, o Arango fazendo o terceiro gol, um primeiro tempo morno que parecia ele era de um jogo de Capital com mais posse, com mais domínio, o gol sai no finzinho e logo no começo do segundo tempo sai aí de uma penalidade o segundo gol, e aí já estava o jogo mais ou menos resolvido. Na reta final, o Arango fez o terceiro. 3-0 do Capital, que vem dando boas impressões nesse começo de Candangão, apesar de um tropeço que poderia ter sido evitado na primeira partida. Inclusive, falar aqui do quem responde sempre a gente no nosso Instagram, com o usuário do Hello Cell, lá de Itapuã, inclusive loja aí, para vocês ficarem de olho, tá sempre comentando com a gente. Ele perguntou se o jogo é normal não ter público, o que aconteceu, realmente não teve público por conta do Aruki, que realmente decidiu jogar com portões fechados, pode ser uma tendência, então olho para os próximos jogos que o Aruki seja mandante. A gente não gosta muito porque realmente o futebol é feito para ser visto, é feito para os torcedores. Então, respondendo aí, Hello Cell, BSB, tá aí o porquê dos portões fechados. Diga, diretor. Imagina, tu tem uma padaria e não tem gente pra vender pão? E não tem gente pra comprar o pão. Tu tem uma ótica numa cidade cego? Difícil. Pô, uma pena, vem uma pena aí. É exatamente uma pena, porque não podemos ter gente presencialmente torcida para reverenciar a grande partida de Mateuzinho. Olho nele. Você quando tá em campo lá, assim, porque você já foi em jogos já com torcida... Com torcida é muito melhor. É claro que com portões fechados dá pra ouvir a conversa dos jogadores, dá pra ter um bastidor ali. Quem viu jogos na pandemia pode lembrar um pouquinho como era na TV, mas realmente não tem comparação. Com torcida é bem melhor. Até porque quando a gente vai entrevistar o torcedor, vai entrevistar quem, diretor? Não sei. Se tá com portão fechado. Então é isso. Aruki 0 contra 3 Capital. Pneu de carros cantam. Próximo jogo, Sobradinho, o Leão da Serra.
contra 0 Paranoá da Cobra Sucuri. Vamos contar como foi o jogo. O gol foi feito por Aldo, volante experiente aí, pra quem fala que tá velho, não sei o que. Isso é experiência, isso é jogador útil. Craque. Aldo, de cabeça, faz o gol do Sobradinho. Ele que tá aí tempos no futebol candango e continua rendendo muito bem, fazendo gol pro Sobradinho. Como foi o jogo? Jogo de muita bola direta, muito chutão, pra dizer de outra maneira, né? Mas muito lançamento, um jogo de lá e cá, mas de poucas chances claras no primeiro tempo. Quase nada aconteceu, mas o segundo já veio com um jeito diferente. O time do Sobradinho subiu as linhas, começou a marcar mais alto. Muito calor, jogo cedo. Então tinha muito sol, mas isso não atrapalhou pro segundo tempo bastante movimentado. Chance pros dois lados, mas quem se deu melhor foi o Sobradinho. E aí o Sobradinho que começa com um campeonato candango bem regular, assim como foi em 2025. Em 2025 a proposta era realmente não ter risco de rebaixamento, fez um estadual, um candangão tranquilo. A gente pode chamar o candangão de estadual, diretor? Agora eu fiquei na dúvida. É o distrital, na verdade. Porque, né, o Distrito Federal é um distrito. Mas a CBF fala que é estadual. E aí, como é que faz? É que às vezes a CBF trata pela maioria, né? Entendi. Mas enfim, é um campeonato distrital. Fez um campeonato tranquilo, escapou sem perigo do rebaixamento e agora vem dando indícios que vai seguir pelo mesmo caminho com possibilidades de sonhar mais alto. Empatou o jogo contra o Ceilândia lá no Abadião e consegue os 3 pontos contra o Paranoá. Olhando pro lado do Paranoá, o time que teve aí, que foi a surpresa de 2025, ficou muito próximo de conseguir a 4ª colocação, que inclusive foi ocupado pelo Gama na ocasião, e se classificar para a semifinal. Teve um Daniel Guerreiro fazendo bastante gol. Nesse 2026 para ele está complicado. Sucuri e o Paranoá já vem aí com 2 derrotas, já tem que abrir o olho, já tem que ligar o sinal amarelo, pelo menos, né, o alerta, e no sinal amarelo de trânsito ou você para ou você vai. Tem que ver o que a Cobra Sucuri vai fazer, porque vai ter um próximo jogo difícil, inclusive, diga, diretor. Pode continuar aí falando sobre eu queria só dizer que, cara, a rede social do Sobradinho é muito legal. O Instagram... Tem. Então aí, palmas para a rede social do Sobradinho. Tem que ser dito. O que tem que ser vangloriado, tem que ser vangloriado. A gente vai falar já da próxima partida do Paranoá, mas tem que abrir o olho, porque é um campeonato candango que... O Real Brasília, por exemplo, que ficou por aqui de cair no ano passado, vem dando boas impressões, tem que abrir o olho. Os times que subiram, o Aruque já conseguiu 3 pontos e o Brasília já vem com toda a sua tradição, ou seja, é difícil, vai ter uma briga bem interessante contra o rebaixamento. Então, olho na Cobra Sucuri. Olho também no Instagram do Sobradinho. No Instagram do Sobradinho também. Muita reverência. Pode dar uma olhada. Pode botar aí o Instagram do Leão da Serra. Tem outro que eu gosto muito, a hora que chegar a hora do jogo eu vou te falar. Perfeito. Já a gente vai ter a Copa Instagram também, que é boa, porque tem que valorizar esses profissionais. Copa Instagram. Vamos, boa. Tá bom. Final do campeonato, a equipe com o melhor Instagram ganhará a Copa Instagram aí. E a segunda, os outros vão receber menções honrosas. Próximo jogo, temos Real Brasília 0 contra 0, a equipe do Brasiliense. Vamos começar falando aí do mandante, o Real Brasília, que consegue de novo complicar a vida de um time que veio com favoritismo para jogar o Candangão. Foi assim contra o Gama, claro, o Gama conseguiu a vitória por 1-0, mas foi suado. Um gol do Clemente já no segundo tempo, para quem achou que o jogo poderia ser mais fácil. Bezerrão lotado, mas o Real Brasília fez uma partida segura e acabou levando o gol no segundo tempo. Agora, jogando contra o Brasiliense, repetiu uma partida bastante segura, um time sólido. E aí, a gente tem que dar palmas para um dos técnicos que em 2 rodadas do Candangão já começam a aparecer como destaques. É o caso do Rafael Miranda, técnico da equipe do Real Brasília. Muito bem, a gente tem que lembrar que o Real Brasília ano passado ficou por 1 gol do rebaixamento e se salvou pelo saldo com um gol feito aos 38 do segundo tempo. Então a gente já percebe o Real Brasília muito mais sólido do que naquela ocasião. Mas é claro, tem muita rodada pela frente. Agora vamos falar de Jacaré, vamos falar de Brasiliense nessa partida. Fez um 4-0 no jogo contra o Brasília na primeira rodada, era favorito para esse jogo também. Todo ponto é importante, até porque é um campeonato de tiro curto nesses pontos corridos até entrar no mata-mata, mas não conseguiu sair do 0. Teve alguns problemas o time do Vink, acho que 3 volantes demais, principalmente jogando numa partida em que tinha mais a bola, tinha que propor o jogo, tinha que gerar chance. 3 volantes, achei que acabou deixando o jogo um pouco mais quebrado no sentido da fluidez de chances criadas.
Como válvula de escape, a gente tinha o Júlio, que era o jogador mais rápido, o jogador mais incisivo do time do Brasiliense, mas apenas ele como esse jogador de 1 contra 1, esse jogador de grande velocidade pelo lado. O Jackson, que é bom jogador, mas acho que ele é um cara mais de área, um cara de mais peso de área, fazer gol ali, um pouco mais de 9, fez o papel como ponta. E a gente também tem que falar das necessidades do elenco do Brasiliense, que ainda pode ser reforçado, tem que lembrar isso, tem inscrições abertas aí para novas contratações, mas precisa de ponta e precisa de um camisa 10. Camisa 10 precisa mesmo o Brasiliense, que a gente olha para o meio campo, por exemplo, a gente pode ver o Marcos Júnior, que é bom jogador, como primeiro volante, ele é espetacular, acho ele um nível muito bom pro Campeonato Candango, até para disputa de Série D, como primeiro volante. Como segundo, ele já não consegue entregar tanto o que o segundo precisa entregar, de dinamismo no jogo, de passes, de rotação. Acho que aí precisa de um 10 brasileiro, precisa visar contratação e vamos ver como será o Jacaré. Claro, não é fim do mundo, é um empate contra um time que a gente já citou o bom trabalho por enquanto do Rafael Miranda, mas é um empate que tira a liderança do Jacaré. Então, olho nesse jogo que acabou zerado, 0 Real Brasília, 0 pro Brasiliense. Próximo jogo, temos que falar de Brasília 0 contra 2 Gama, líder com 6 pontos, 100% da competição. Vamos falar dessa partida. O jogo foi no Bezerrão, apesar do mando ser do Brasília, a maior parte da torcida era realmente do Gama, pouco mais de 6 mil torcedores presentes para o jogo. Um jogo que o Gama ditou o ritmo da partida, teve mais a bola. Foi um jogo basicamente no ataque contra a defesa, mas um primeiro tempo que eu não gostei tanto do Gama. Faltou criação muito pelo meio, o jogo era muito pautado em pegar a bola do lado e cruzamentos na área, não conseguiu criar chances claras. Quem criou uma ou outra chance ali, tentativa de chance de criar, foi o Brasília, usando o Eliandro, seu camisa 9, fazendo pivô, inclusive, dando bastante continuidade nos pivôs do Eliandro, foi um ponto positivo do Brasília. O Iago tentando ser um articulador, mas o time também não tinha posse. Quando invertia o jogo e poderia criar grandes chances, faltou um capricho, principalmente nos jogadores de lado ali do Brasília, os laterais, não faltou aquele capricho de um domínio, de um passe rápido para fazer esse jogo rodar e para desmoralizar, de bagunçar a defesa do Gama. Não aconteceu. Então, o primeiro tempo que acaba um 0-0 morno, com o Gama tendo dificuldades. O Luan, não foi um grande jogo do Luan, também com dificuldade de fazer essa bola girar, a participação dele um pouco abaixo. E aí, no segundo tempo, as coisas mudam. Muito por conta de um Gama com necessidade de gerar gol, então subiu um pouco a linha, começou a finalizar mais. Finalização essa que a ausência dela foi motivo do Luiz Carlos, técnico do Gama, ter ficado revoltado em um dos lances que o Gama teve a possibilidade de finalizar e não fez. E no segundo tempo as coisas mudam com gol de quem? Ele, Felipe Clemente, a aposta aqui do futebol, uma das apostas para a artilharia do Candangão de 2026. Porque a estatística diz, né? É um cara que faz muito gol. Acho ele um excelente atacante, jogando no Campeonato Candango pelo Ceilândia. Já foi muito bem, marcou o seu nome na história como um dos maiores artilheiros da história do Gato Preto. Por onde passou, foi muito bem. E, na minha opinião, a melhor contratação do Gama, pelo menos a que chega trazendo mais impacto imediato, porque ele é um jogador de muita explosão física, de muita força e também de muito oportunismo e noção de área. Bate muito bem na bola, tem um chute muito forte. Não é à toa que o gol contra o Real Brasília sai dos pés dele. E agora o gol contra o Brasília, sem a Realeza, o Colorado Brasília, também sai dos pés dele numa finalização muito forte. É, por enquanto, um dos caras do Candangão, assim como o Mateuzinho vai ter briga boa pra craque do Candangão esse ano. Depois que sai o gol do Clemente, aí o Gama já realmente começa a jogar mais o futebol. Foi o segundo tempo que o Gama sobe de produção, até antes do gol do Clemente, como eu vinha falando. Mas com o gol deu uma calmaria. E aí entra Kennedy, que eu gosto bastante do ponta do Gama, também ex-Ceilândia, ou seja, são dois jogadores ex-Ceilândia aí, fazendo gol pelo Gama, e acho que é um cara que vai vir forte na briga pela titularidade. Olho no ataque aí do Gama, que pode ter alguma alteração. O Kennedy, claro, tendo sua primeira grande oportunidade, entrando no segundo tempo, entrando muito bem. Eu gosto muito dele, porque é um jogador bom num contra um, é um jogador operário, recompõe bastante, volta pra marcar, ajuda bastante o lateral, o ponta Kennedy, e na minha opinião foi o melhor jogador de mata-mata da Série D do Ceilândia em 2025, ótima contratação também do Gama, acaba fazendo seu primeiro gol no Candangão
e também fazendo aí a dupla com o Kennedy, 2 jogadores vindo do Ceilândia e fazendo gol. Inclusive, entrevistas aí, vamos rodar algumas delas agora para vocês no vídeo, mas se você quiser acompanhar mais, tá tudo no Instagram e no TikTok, que é tudo igual, fute.e.bola, assim aqui como no YouTube, então vai lá e confere, porque, aqui ó, vai lá e confere, porque tem entrevista com o jogador, com o torcedor, com todo mundo. Quiser saber mais do jogo, tá tudo lá, inclusive o Vivendo ao Vivo. 6 pontos pro Gama, vitória e primeira colocação assegurada. Olhando pro Brasília, um segundo tempo que o time já não conseguiu ter a força defensiva que teve no primeiro tempo, acabou sofrendo gol. E aí, depois do primeiro gol do Clemente, as coisas não andaram tão bem. Jackson fez uma boa partida, o defensor do Brasília salvou uma excelente bola num chute que salva aí o Brasília de levar o primeiro gol antes. Mas é um time que já tem que abrir o olho quando eu falo do sinal amarelo aí pro Paranoá, pra Sucuri. Tem que ligar o sinal amarelo também o Brasília, numa situação que, na minha opinião, é diferente. O Paranoá pegou o Aruque na primeira rodada e perdeu, com um confronto direto, podemos dizer assim, contra o rebaixamento. E na segunda rodada pegou a equipe do Capital, que aí já seria uma derrota, vamos dizer assim, mais normal. Já o Brasília teve uma tabela que não ajudou nada, hein? Primeira rodada pega o Brasiliense, acaba levando 4-0 num jogo ruim até pelo que o time pode fazer. E no segundo jogo pega o Gama. Então, Brasiliense e Gama nas primeiras rodadas são jogos bastante difíceis contra 2 favoritos. Também destacar o goleiro Nicolas do Brasília, que foi bem no jogo contra o Gama, apesar da derrota. Mas é uma tabela que não ajudou. Perder para Brasiliense e para o Gama, uma equipe que está visando lutar contra o rebaixamento, não é fim do mundo. Claro, 2 jogos sem pontuação, mas não é fim do mundo pelo que a tabela ofereceu. Mas agora já é hora de começar a pontuar. Teve evolução do jogo contra o Brasiliense, que o time levou 4, pro jogo contra o Gama, melhorou defensivamente, mas tem que começar a ter mais escapes, começar a propor um pouco mais mesmo, uma proposta mais reativa. Enfim, Brasília 0 contra 2, equipe do Gama. Entrevistas, bota aí, vou botar aqui as entrevistas. Tá aí. Futebol aqui novamente, conversando com ele, o artilheiro Clemente. Cansa de fazer gol não? Como é que tá? Eu queria saber de você, primeiro, como foi essa rápida adaptação ao Gama? Já chegou fazendo gol, já chegou caindo no braço da torcida. Também, como é reencontrar uma equipe que você foi muito feliz alguns meses atrás. Boa tarde. Cara, eu procuro sempre estar trabalhando, né, independente do clube, sabe? Eu sempre procuro estar trabalhando, tentando melhorar cada dia mais. Graças a Deus hoje eu fui mais uma vez feliz. Deus me honrou mais uma vez o trabalho durante a semana. E esse gol eu queria dedicar para minha esposa, hoje é aniversário dela. Mozão, qual é o nome dela? Tayane. O gol foi para ela. Mas o que eu fico mais feliz mesmo é com os 3 pontos, né? A gente sabe que o campeonato não é um campeonato fácil, a equipe do Brasília é uma equipe muito forte. Conheço a maioria dos jogadores lá, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Graças a Deus a gente conseguiu sair com os 3 pontos, que é o mais importante. E você ficou um pouco da sua comemoração de ninja, seus amigos, tá bem na acrobacia. Eu queria saber se você também é supersticioso, acredita em lei do ex ou é algo que vem naturalmente? Cara, eu acredito que Deus honra, né? Deus honra quem trabalha e tô trabalhando e Deus tá me honrando. Essa comemoração aí, o pessoal fala que é o ninja. Cara, tô feliz, for ninja, capoeira, qualquer coisa, fazendo gol e Deus abençoando, é o que importa. Tá vendo a acrobacia? Mostra o troféu pra gente, Clemente. Aqui, ó, craque da partida. Tá aí, entrevista com o Clemente, autor do gol, eleito craque da partida. Craque da partida também? Gabriel, você, né? Porque você tava com 2 microfones ali. O cara é multifunção, trabalhando, né? O cara é multifunção. Cobertura completa aí. O futebol é tudo. Diga. E Instagram do Gama. Tá na concorrência também? Tá na concorrência. Tá na briga, Sobradinho e Gama, então. Olho nos dois, tá? Olho nos dois, que a briga pela página de Instagram, a melhor página de Instagram do Candangão, vai acontecer e vai ser disputadíssima. Agora vamos para o último jogo da rodada. Samambaia, o cachorro salsicha. 2 contra 1. Ceilândia, o gato preto miau-au. Então tivemos o cachorro uau-au contra o gato preto miau-au. E na briga entre gato e cachorro, que é um grande clássico das lutas do reino animal, tivemos a melhor para o cachorro salsicha. 2-1 contra o Ceilândia. Vamos falar de como foi o jogo. Primeiro destacar também o poderio ofensivo da equipe do Samambaia. A gente já tinha destacado do Capital, que é o melhor ataque com 5 gols. Temos que destacar o do Samambaia, que é também aí o segundo melhor ataque com 4 gols
na competição. Na primeira partida, no jogo contra o Capital, não começou tão bem, o Capital abriu 2-0, mas mostrou sua força ofensiva com 2 gols para empatar a partida, e aqui volta de novo. Como foi o jogo? Um primeiro tempo de um Samambaia melhor, um Samambaia que conseguia achar mais espaços, boas triangulações no meio campo, Lila, camisa 10, aí jogou muito bem no jogo do Samambaia. Também destacar o Timbó participando bastante do meio campo. E aí, claro, a dupla Xavieres, né? A dupla Xavier, o Diego Xavier e o Vitor Xavier. Ambos fazendo gol, mas ambos participando muito bem, achando espaço nas costas da defesa do Ceilândia, e principalmente em inversão de bola, pegando muito as costas da defesa do Ceilândia em inversões de bola. Foi assim que saiu o primeiro gol no finzinho do primeiro tempo. O Samambaia já tinha tentado, já tinha exigido do goleiro Sucuri do Ceilândia boas defesas, mas é no finalzinho do primeiro tempo que consegue 1-0 com o gol do Diego Xavier. E o Ceilândia nesse primeiro tempo? O Ceilândia no primeiro tempo que não conseguiu oferecer tanto perigo. De pontos positivos, a gente pode destacar o Patricão e seu pivô. É um atacante que tem qualidade para fazer o pivô, para baixar a bola, esperar o time chegar e envolver muito bem o time depois com bola no chão. Tem qualidade na bola aérea, tem bastante poder de finalização e é uma boa contratação, principalmente num time do Ceilândia que em 2025, talvez a peça que tenha faltado é no camisa 9. Quem teve que fazer essa função foi o Regino, que é um volante de ofício. Foi muito bem de 9, é verdade, foi o artilheiro do Ceilândia na Série D, mas ainda assim uma improvisação. Agora parece que temos aí um camisa 9 para a equipe do Gato Preto. Gostei bastante do jogo dele, já tinha gostado das movimentações no primeiro jogo, que foi o empate contra o Sobradinho. Aqui também muito bem, olho nele. E o outro destaque positivo que a gente tem que dar também é pro Cabralzinho. Não foi o melhor jogo do Cabralzinho, recital, mas é um jogo dele que você vê claramente, quanto mais vendo de perto, eu tive, né, esse privilégio de estar lá no Cerejão. É um jogador que tem um trato diferente com a bola, tem um refino diferente com a bola, e é um caso... Tem jogadores que a gente pode dizer assim, que quanto mais a bola passar nos pés dele, melhor o Ceilândia vai jogar, e vice-versa, melhor o Cabralzinho vai jogar, quanto melhor o Ceilândia oferecer oportunidades dele tocar na bola. Quando cai no pé dele, o jogo se limpa, as chances começam a ser criadas. Contra o Sobradinho, talvez tenha sido o melhor da partida, e agora dá pra ver que realmente quando a bola cai nele, quando ele pega e consegue rotacionar o time, são peças que fazem a diferença pro lado do Gato Preto, que é um elenco em reformulação, perdeu peça-chave, perde o Euler pro Brasiliense, que fez uma boa partida contra o Real Brasília, perde o Regino, perdeu o Timbó, a gente citou aqui, perde também o Kennedy, que vem jogando bem no Gamba, ou seja, peças importantes de outras equipes que estão se destacando nesse candangão, acabaram dificultando a equipe do Ceilândia depois que saíram, e agora tivemos reposições. É um elenco em reformulação, é um elenco que precisa de adaptação, apesar de ser um começo de campeonato que também preocupa, mas voltemos ao jogo. Segundo tempo, depois de 1-0 aí instaurado, as chances se criaram logo no comecinho, porque o Ceilândia começou melhor do que vinha sendo no primeiro tempo, começou a pressionar mais, avançou, o Cabralzinho tinha chances, até faltou acertar um cruzamento ou outro para ter uma chance melhor. E aí, acabou que numa bobeada da defesa do Ceilândia, uma bola que era para ser atrasada pro Sucuri, faltou força, e o Vitor Xavier, ele que é outro. Todo ano, nas disputas pela artilharia do futebol candango, foi muito bem, estava esperto, estava ligado, pegou a bola, roubou a bola atrasada, limpou a defesa e bateu no canto do goleiro Sucuri, fazendo 2-0. Nesse momento, parecia que o jogo poderia entrar numa questão de jogo morno, assim como foi no Capital, depois que o Capital fez o seu segundo gol, mas o que aconteceu que logo na sequência a resposta com o gol do Patricão, que eu já falei anteriormente, um bom pivô, um bom poder de finalização, girou muito bem logo na sequência para dar a resposta em um 2-1. O jogo até teve mais movimentação, o Ceilândia botou o Adelson, depois colocou mais correria no time para ter mais impacto, para pressionar com bolas na área. O Samambaia também respondeu, talvez um dos melhores jogos dessa segunda rodada de Candangão. Foi um jogo realmente muito bom, mas quem saiu melhor foi realmente o Samambaia, porque o jogo acabou nesse 2-1. Então, 2-1, Samambaia, 4 gols, tá vivo. Já o rebaixamento já começa 4 pontos. Não creio que o Samambaia vai brigar contra o rebaixamento assim. Já pode sonhar mais alto, inclusive o time do Samambaia, o time do Cachorro Salsicha, tá muito bem. Contra o Ceilândia, sinal amarelo também. Já tem torcedor, inclusive,
falando aí, murmurando uma possibilidade de rebaixamento pro torcedor aí mais, vamos dizer assim, mais pessimista, perfeito, essa é a palavra, diretor. Torcedor mais pessimista, enquanto mais otimista, vê evolução em ter um camisa 9, no Cabralzinho bem fisicamente e projeta uma classificação entre os 4. Fato é, pro Ceilândia, que tá sempre chegando aí em mata-mata de Candangão, campeão recentemente, é um time que não pode se contentar com 2 jogos, apenas aí 1 ponto, jogando contra o Sobradinho e o Samambaia. Vai ter uma tabela difícil pela frente, então olho no gato. Diga, diretor. 2 apontamentos. Vou Fale. fazer 2 apontamentos. Diga. Esse período que eu tô acompanhando o Candangão, Perfeito. desde 2024 ali, Perfeito. queria fazer um elogio aí para as equipes de segurança dos estádios. Olha aí, ó. Muito bacana. Hoje, pô, fui muito bem recebido lá no estádio, comprei meu ingresso, fui passar na revista ali, pô, o colega que tava Foi lá, gente boa. na turma do visitante, muita gente boa. Tá aí. E a galera do DF em geral, o pessoal da segurança é muito bom. Tá aí o E- elogio. Diga. E o outro apontamento é que, cara, o Ceilândia, junto com aqueles 4 times que tem calendário pro ano Perfeito. inteiro, Por enquanto, é o que tá situação decepcionando. Tá apertada ali. Eu fiquei triste pela torcida. A torcida incentivando Apoiou tempo até o todo final, ali. cantando firme. Mesmo como visitante cantando firme. Pois é, e você via que o jogo não Cara, tava muito... tem né? que- eu entendo que é um momento de reformulação, eu entendo que é um momento de adaptação, mas eram 2 jogos, diferente do Brasília, a gente fala, e não falando que, pô, o Samambaia e a equipe do Sobradinho, porque são equipes que dão trabalho, são equipes que roubam pontos dos que, digamos aí, favoritos que tem calendário, desde o Candangão passado, já tem tempo, mas o Ceilândia almejando por cima dessas 4 equipes que tem Série D, almejando ser uma equipe que se classifique com segurança, começa realmente atrás dos outros 3 que a gente citou, Brasiliense, Gama e Capital. Enfim, olho no gato, miau, au, porque vai ter que lutar para conseguir a sua tão sonhada classificação. É isso, fechamos os jogos da rodada. Inclusive, diretor, você pode me falar agora a classificação? Classificação depois da segunda rodada, hein? Vai. Gama em primeiro lugar com 6 pontos. Perfeito. Único? O único com 100%? 100%. Gama 100%. Seguido aí pelo Brasiliense, 4 pontos. Perfeito, Capital, 4 pontos. perfeito. Samambaia, Fala do cachorro salsicha. 4 pontos. Sobradinho em quinto, com também 4 pontos. Então ali Tudo a isso, segunda tudo. posição tá bem, né, concorrida. E depois vem na sequência Aruque com 3, Ceilândia com 1 ponto só, Real Brasília também com 1 ponto. E os 2 times aí na lanterna, Paranoá e Brasília. E o destaque negativo aí é o saldo de gols do Brasília, -6. Cara, e saldo de gols tem que prestar atenção, porque ano passado foi isso que escapou o Real Brasília, com 1 golzinho de diferença de saldo. E também, claro, a atenção que a gente já falou da equipe do Ceilândia. Agora, um jogo que eu tô ansioso pra ver é Samambaia e Sobradinho. Esse jogo eu quero ver. Jogo de 2 equipes postulantes, a quem sabe seria surpresa pegarem uma 4ª, uma 3ª colocação, se classificar, porque tem que sonhar mesmo. Diga, E diretor. sabe qual é o maior saldo de gols até o momento? Diga. Brasiliense. Ah, tá aí, com 4-0 no primeiro jogo. É o maior saldo. Agora você pode me dizer a próxima rodada? Quais serão os confrontos, diretor? Eita, próxima rodada aqui do Candangão, a rodada número 3. Perfeito. 3ª rodada do Campeonato Candango. Terceira. Meio de semana, hein? Meio de semana, quarta-feira. Paranoá e Brasília. Jogo, esse era aquele jogo que eu falei do Paraná que eu ia falar depois. É esse. Porque é um confronto, na minha opinião, muito direto. Quem ganhar aqui vai dar passo largo na briga contra o rebaixamento. Brasiliense e Sobradinho. Esse vai ser outro jogo bom. Bom jogo também. Quarta-feira também, Ceilândia e Aruque. Bom jogo agora. Cara, esse é o jogo, com todo respeito aqui ao Aruque, que conseguiu seus 6 pontos e tudo mais, mas Ceilândia, se tem que dar a resposta, tem que dar agora. Não dá pra chegar mais uma rodada sem conseguir vitória. 3 rodadas sem vitória não dá. Próximo, Capital e Real Brasília. Capital e Real Brasília, um jogo que eu tô curioso pra ver até o que pretende esse time do Real Brasília, porque eu gostei bastante de como veio pros jogos, tô gostando bastante do Rafael Miranda, e de outro lado, no Capital, que é o melhor saldo de gols, então assim, melhor saldo de gols, mais gols feitos, no caso, mais gols marcados, então se quiser, esse é um jogo interessante pra ver a proposta das duas equipes. Finalizando a rodada, Gama e Samambaia.
Gama e Samambaia, outro jogo muito bom. Assim como vai ser muito bom o Brasiliense e Sobradinho, vai ser muito bom o Gama e Samambaia, porque eles pegam equipes mais ou menos na mesma situação ali, uma com calendário contra o outro, que vem chegando forte para tentar roubar uma posição no G4 dos que tem calendário. Então vai ser um excelente jogo pra gente acompanhar. Jogos de meio de semana, né, diretor? Meio de semana. E lembrando aí que desses 4 times, né, que estão na Série D, torcidas apaixonadas, e vamos pra cima, né? Vamos ver o que elas vão apresentar aí pra gente. Vamos né? lá, e tentar fazer parte do maior número possível de jogos, cara, cansa, hein? Cansa, mas eu conto com seu like, com sua participação, com seu compartilhamento pra avó, pro cachorro, salsicha, pro gato preto, pra sua sucuri, pra todo mundo, pra sua aí coruja que você conhece, todos os mascotes inteiros, entre num avião, compartilha pra todo mundo, porque, cara, tem gasolina pra rodar, tem coisa pra filmar, tem sol pra pegar, lenha pra queimar. lenha pra queimar. Inclusive, usem protetor solar contra o câncer de pele. A informação também tá Isso, os estádios DF estão quentes. Exatamente. É quente. Tentaremos participar da maior quantidade de jogos possíveis, então conto também com a sua participação, seu feedback. Pode falar aqui o que você quiser, o que você achou da rodada, o que você achou do programa, tudo. Acompanhe também tudo no Instagram, porque tá o tempo inteiro com notícia, com story de jogo, não sei o quê. Você aí que por algum motivo não pôde ir pra partida, pode acompanhar tudo lá também no TikTok. Então é isso, finalizando aqui mais uma rodada do charmoso Campeonato Candango. Vamos pra terceira, meio de semana. Valeu demais, até a próxima, valeu e tchau. Obrigado, Verrete. É verdade, tá aqui essa, né, Verrete. Edits do Verrete, você que sabe fazer edit, pode fazer. Vai ficar pra sempre no coração com os mortos. Apesar de não ganhou nada, né? Tá ótimo. Mas tá bem. Tá ótimo. Vai ficar lá. Tá O importante é isso. rápido. Verrete ou Martin Silva? Rápido. Ai, Martin Silva. Martin Silva? Sim, Ah, então fechou. total, goleiro.